Irmãos, a graça e a paz, é sempre bom estarmos aqui pregando e compartilhando, melhor dizendo, a palavra do Senhor com os irmãos. Eu quero fazer uma correção. O pessoal da mídia colocou lá no YouTube, Pastor Eduardo Cataguases. Eu já pastoreei, de fato, a primeira igreja de Cataguases, antes de vir para cá. E Cataguases significa terra de gente boa. É um nome indígena, significa terra de gente boa. Então, eu entendi que foi um elogio lá no YouTube. Eduardo, gente boa, Pois não, pastor? Cataguases. Mas é Gomes, Eduardo Gomes de Souza. Mas não tem problema não, eu também amo a cidade de Cataguases, morei lá por 12 anos e tive o privilégio de estar à frente ali da primeira igreja batista em Cataguases. E o tema que foi nos passado hoje, mordomia, o tema anual, e houve uma delimitação do tema, mordomia, saúde da alma. E mesmo com essa delimitação do tema, ele ainda se torna um tema muito amplo, porque se formos tratar de saúde da alma, saúde é um tema muito amplo, Podemos pensar em saúde em vários níveis. Quando se trata de saúde da alma, também, porque já disse aqui em outro sermão pregado que já deixamos de entender há algum tempo que saúde é ausência de doença. Não, saúde não é somente ausência de doença. É olhar para o ser humano como um ser completo, nos seus níveis de relação social, nos seus níveis espirituais, nos seus níveis físicos e também nos níveis emocionais. Então, a Organização Mundial de Saúde entende hoje saúde, pelo menos nessas 4 esferas. E quando a gente pensa em saúde da alma, e quando a gente vai preparar um sermão, a gente fala, vamos dar uma pesquisadinha aqui, dar um Google aqui, ver se tem alguma coisa atual. E quando você digita lá saúde da alma, vão aparecer inúmeros temas, mas um tema aparece em quase 80% das pesquisas, o tema perdão. Porque a Bíblia, lá em Provérbios, diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque a gente costuma trazer para o peito, para dentro, algumas coisas que de fato nos adoecem. As doenças psicossomáticas são essas doenças que nós trazemos para dentro aquilo que deveria ficar fora ou que não deveria ficar em lugar nenhum. O salmista, por exemplo, lá no Salmo 42, verso 5, ele diz assim, por que está abatida, ó minha alma? É um diálogo com a alma, Você já dialogou com a sua própria alma? E é um diálogo, o dialogar com a alma é um tanto quanto interessante. Ele pergunta para si mesmo, por que se perturbas dentro de mim? Então, se existe uma perturbação da alma dentro, é porque existe algo que incomoda, é porque existe uma demanda.
Se existe uma demanda interna, se existe algo interno que me incomoda, eu preciso, de alguma forma, resolvê-lo, tratá-lo. Porque se eu não tratá-lo, eu me torno um desanimado, ânima, alma, eu me torno um desalmado. Eu deixo de ser um entusiasmado, Deus dentro, eu deixo de ter Deus dentro. Isso é um sujeito de alma perturbada, é um desalmado que não tem Deus dentro, é um desanimado sem entusiasmo. Então veja só que há muitos fatores que podem nos levar a uma perturbação de alma, mas a falta do perdão é algo que de fato gera um adoecimento da alma e por vezes até uma perda da nossa alma como alma ligada, conectada ao Senhor. E eu quero ler uma história com os irmãos lá no Velho Testamento, no Salmo, em 2 Samuel, desculpa, 2 Samuel, no capítulo 16. Então, como mordomos, e certamente nos primeiros sermões, essa definição deve ter sido dada aos irmãos, como mordomos, nós precisamos cuidar da nossa alma. Nós precisamos blindar a nossa alma para que ela não adoeça. E nós temos aqui um personagem que ele tinha tudo para se tornar um desalmado. Ele tinha tudo para se tornar um amargurado, um ferido, alguém que de fato, se tivesse guardado no seu coração todas as injúrias contra ele, certamente ele seria um homem que teria sua alma adoecida. E no capítulo 16 de 2 Samuel, a partir do verso 5, diz assim, acompanhem por favor. Eu estou lendo aqui na Bíblia que nossa igreja nos trouxe esse ano, o ano passado, desculpa. Quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia, fora daqui, assassino, homem maligno, o Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça, porque é homem assassino. Pesado, né? Pesado. As palavras muito pesadas. Então, o rei, acompanhado dos seus valentes, Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei, por que este cão morto amaldiçoaria meu senhor o rei? Deixe que eu vá lá e corte a cabeça dele. Que tenho eu a ver com você, filho de Zeruia? Deixem que amaldiçoe. Pois se poderia perguntar, por que você está fazendo isso?
E disse Davi a Abisai e a todos os seus servos: se o meu próprio filho quer me matar, que dizer desse benjamita? Deixem-no em paz, que o amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e o Senhor reverta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje. E assim Davi e seus homens prosseguiram o seu caminho. E olha só o que diz o texto: Simei ia pela encosta do monte ao lado dele, caminhando, amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Davi, meus irmãos, é o único personagem bíblico que é chamado de homem segundo o coração de Deus. Se escreveu mais sobre a vida de Davi do que qualquer outro personagem do Antigo Testamento. Para os irmãos terem ideia, cerca de 14 capítulos foram dedicados à vida de Abraão. A vida de José, 11 capítulos. A vida de Jacó, 10 capítulos. Porém, a vida de Davi são dedicados 66 capítulos na Bíblia, sem incluir 59 referências de Davi no Novo Testamento. E esse destaque todo ao rei Davi, a vida desse homem, não se deve à ausência de erros, muito pelo contrário, mas por algumas qualidades que eram de fato muito relevantes na sua vida, como por exemplo, a capacidade de perdoar, a capacidade de limpar o seu coração, a capacidade de blindar o seu coração de tudo aquilo que poderia adoecer a sua alma. E aí nesse texto vamos analisar essa história de Davi vivendo um dos seus piores momentos de vida. E para você entender um pouco do que estava acontecendo aqui no contexto, já havia acontecido o adultério na vida dele. O rei adulterou. E isso deu lugar a uma série de reações em cadeias na vida do rei. E eu não vou falar aqui do adultério de Davi, porque é de muito conhecido. Mas o filho de Davi com Batseba morreu, suas mulheres foram subjugadas em público, sua família se levantou contra ele, e um dos seus filhos, Absalão, enquanto o rei estava julgando o povo do trono, Absalão ele ia até a porta do palácio, se punha na porta do palácio, e a Bíblia diz que todo homem que chegava com uma demanda até o pai de Absalão, Davi, que era o rei, Absalão dizia àquela pessoa: qual é a sua causa? E aí o sujeito expunha a causa dele, os seus problemas, o motivo que o trazia até ali, e Absalão, de forma muito sagaz, dizia àquele homem: sua causa é boa, quem me dera eu pudesse julgá-la, ou seja, eu estaria a seu favor. E a Bíblia diz que desta forma, Absalão conseguiu, essa expressão que está lá na Bíblia, Absalão conseguiu roubar o coração de 200 homens, que se levantaram contra o rei, o próprio pai de Absalão. E quando um rei era deposto, esse rei tinha que ser morto,
tinham que matá-lo, para que ele não viesse a dar algum tipo de insurreição posterior. E aí o que Davi tem que fazer? Quando chega a notícia a ele, Davi reúne os seus e diz: vamos embora, porque Absalão vai vir em revolta contra nós e quer me matar, então vamos embora. E aí Davi está saindo da cidade, a fama do rei adúltero, a fama do rei assassino, que havia colocado o seu amigo à morte, Urias, a fama de um rei que está completamente fragilizado, e agora esse rei fragilizado está saindo da cidade, já está por baixo, já é cachorro morto, e aí aproxima-se dele um sujeito chamado Simei. Se já não bastasse tantos problemas, ele teve que enfrentar Simei. Simei era um homem da cidade de Baurim, da família de Saul. É o tipo de covarde que existe na face da terra. Sim. A Bíblia diz que ele atacava Davi quando Davi estava no seu pior momento. Ele trouxe muitas dores para a alma de Davi. Ele atirava, a Bíblia diz que ele atirava pedras contra os servos de Davi. Imagina só o rei com os seus valentes. A história dos valentes de Davi já era conhecido no reino, e um homem só, eu imagino ali talvez uma vala, o rei caminhando com os seus valentes, e Simei lá de cima do morro, amaldiçoando o rei e jogando pedra nos valentes. A Bíblia diz que ele jogava terra, poeira, amaldiçoava, contava mentiras a respeito da vida de Davi. Simei deixou Davi todos os seus servos, a Bíblia diz que eles chegaram exaustos de todos os ataques que sofria daquele homem chamado Simei. Davi tinha motivos para acabar com a vida daquele homem. Talvez numa só palavra, numa só mentira contada, numa só pedra atirada, numa só poeira levantada, Davi tivesse motivos em seu coração para exterminar aquele homem. Mas ele havia aprendido já em sua vida aquilo que o apóstolo Pedro, lá, muitos anos depois, iria nos ensinar, e a todos nós e aqueles que conviveram com ele: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Para que a seu tempo vos exalte. E a Bíblia diz que Abisai, um dos valentes de Davi, disse: Senhor, deixa eu arrancar a cabeça desse homem. Se fosse nos dias de hoje, talvez você falasse: deixa eu dar uma surra nele, né? Mas para vocês terem ideia do tanto que aquele homem perturbava, que ele falou nem surra não, ele falou assim: deixa eu arrancar a cabeça desse maldito. E Davi disse: não é isso que você vai fazer. Isso é algo, meus irmãos, que numa atualização nós poderíamos dizer que são coisas que acontecem conosco no nosso dia a dia. Aqueles que apedrejam, aqueles que contam mentiras, aqueles que inventam coisas a nosso respeito, aqueles que nos amaldiçoam, aqueles que atiram pedras. E a gente vai ajuntando todas estas coisas no nosso coração, e talvez você tenha até motivos para arrancar a cabeça desse infeliz. Mas a gente vai acumulando essas coisas no coração, e o coração vai se tornando doentio. O coração vai se tornando pesado demais.
o coração vai se tornando cada vez mais amargurado. É como um câncer. A raiz de amargura, ela vai penetrando na alma do sujeito e vai nos destruindo, a ponto da gente perder a nossa alma, no sentido de nos tornarmos pessoas desalmadas, incrédulas por vezes. Mas Davi, ele não permitiu que essas coisas penetrassem o coração. E há um ditado popular que diz assim, que o mundo dá voltas. O mundo dá voltas. E aí a gente vai passar um pouco a Bíblia, e vamos lá para o capítulo 19. Capítulo 19, o versículo 16. Então, o que aconteceu do capítulo 16 ao capítulo 19? Absalão expulsou o rei, tomou posse e foi atrás de Davi. Só que Davi tinha ao seu lado homens valentes, e numa emboscada, Absalão morre. O filho perseguidor morre. Davi lamenta a morte do seu filho, né? Aquele texto bíblico que tem o choro de um pai, mesmo sendo perseguido pelo filho, mesmo com tudo aquilo que o filho havia feito pelo pai, o pai não deixa de ter amor pelo filho, né? Absalão, Absalão, meu filho. Há um choro nesse texto que vale a pena, né, a gente estudar. Mas aqui Davi se recupera da morte do seu filho, pelo menos supera a morte de Absalão, e ele agora é aclamado rei novamente, e o povo quer Davi novamente com a coroa. Eles querem Davi novamente de retorno a Jerusalém. E o povo começa a cantar e a clamar e a pedir: Davi, volta Davi. Mais ou menos, para vocês terem ideia, a torcida do Cruzeiro, quando o Cruzeiro voltou para a Série A, né? E o povo querendo a volta de Davi. E aí, aqui no texto, acontece algo interessante. Olha só o verso 19, a partir do versículo, o capítulo 19, a partir do verso 16. Simei, olha ele aí de volta, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com quem? Com o rei Davi. Quando ele soube que Davi estava de retorno, ele voltou lá para a mesma vala, para o mesmo lugar, lá no mesmo... Será que ele vai tacar pedra de novo? Agora ele está voltando como rei. E aí o texto diz assim no verso 17: com ele estavam 1000 homens de Benjamim, bem como Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e 20 servos, entraram no Jordão à vista do rei, e o atravessaram para fazerem passar a casa real. Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei, quando este ia passar o Jordão, e lhe disse: que o meu senhor, o rei, não me tenha por culpado, nem se lembre do mal que este servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não guarde isso em seu coração, que o rei não guarde isso em seu coração, que não guarde isso em seu coração. Essa é a mensagem de hoje, que você não guarde isso no seu coração.
O que vale hoje aqui é a palavra de Simei, que você não tem essas coisas guardadas na sua alma. As pedradas, as poeiras, as mentiras, as injúrias, as perseguições, que você não tenha isso guardado em sua alma. E ele continua: porque este seu servo sabe que pecou, por isso de toda a casa de José, sou hoje o primeiro que venho a encontrar-se com o rei, o meu Senhor. Foi humilde, né? Valia o perdão ou não? Vocês lembram do Abisai, que queria... Ele pula na frente do rei e fala: não, agora o rei não vai... Ele perdoou primeiro porque ele estava fragilizadozinho, estava... Mas agora não. A Bíblia diz: então Abisai, filho de Zeruia, disse: será que Simei não deveria morrer pelo que fez? Ele amaldiçoou o ungido do Senhor. Porém Davi disse: que tenho eu a ver com vocês, filho de Zeruia? Quem agora se tornar meus querem agora se tornar meus adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Será que eu não sei que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então o rei disse a Simei: você não será morto. Sabe o que nós fazemos com as pessoas que nos atiram pedras, que caluniam, que provocam injúrias, que nos perseguem? A gente prefere matá-las no nosso coração. A gente prefere fazer como Abisai, principalmente depois que o mundo deu aquele giro fantástico. Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia que aquele não era dia de derramamento de sangue. Ele poderia matar Simei, ele poderia escravizar Simei, ele poderia perdoar Simei. Imagina só você, tem essas três opções, com essa ferida, ou com quem causou essa ferida na sua alma, no seu coração, e aí você tem três opções. O que você faria? Nós queremos aprender com Davi, meus irmãos, a ser um homem segundo o coração de Deus. E para isso a gente precisa aprender o que é perdão, e aprendemos o que é perdão aprendendo o que não é perdão. E perdão, na história que nós acabamos de ver, perdão não é uma simples desculpa. Sim, desculpa é algo tão superficial. Aliás, a Bíblia nem nos ensina sobre desculpar. Na Bíblia existe pelo menos 143 referências sobre perdão. Apenas uma referência sobre desculpa. Davi perdoa, ele não desculpa. Davi de fato perdoa aquele homem do que ele fez na sua vida, e não é algo da boca para fora, e não é algo dito por dizer. A Bíblia nos ensina também nessa história, que perdão não é um simples rebaixar. Eu não vou me rebaixar àquela pessoa, eu não vou me colocar no nível dela. Não, perdoar não é se rebaixar.
Uma pessoa que perdoa, ela não se rebaixa, muito pelo contrário, ela demonstra grandeza. Nós precisamos ser grande o suficiente para perdoar o próximo. Napoleão, por exemplo, ele disse: Senhor, eleva-nos acima daqueles que nos insultam, ajudando-nos. Marido e mulher, pode ser que exista muitos fatores, eu não estou dizendo que é só esse, tá? Mas normalmente existe um fator chamado falta de perdão, falta de misericórdia, falta de compaixão. Normalmente os relacionamentos rompidos têm o fator dureza. Quando a Bíblia fala sobre dureza de coração, a Bíblia fala sobre carta de divórcio, sim, fala sobre carta de divórcio. Mas ela fala a respeito disso, dizendo sobre a dureza do coração. Pastor, mas eu tive muitos motivos, e eu não estou aqui julgando os seus motivos. Eu estou dizendo apenas que existe no nosso coração dureza. E essa dureza, ela precisa ser tratada como mordomos que somos da nossa própria alma. A gente precisa zelar para que não exista perturbação na alma. Perdoar não é esquecer, não tem nada a ver com esquecer. É muito comum a gente receber pessoas dentro do gabinete pastoral, e essas pessoas, quando ouvem esse tipo de sermão, se sentem culpadas, e às vezes procuram dizendo: eu acho que eu não perdoei, porque eu não esqueci. E não esquece mesmo. A nossa mente, meus irmãos, é um computador fantástico. Nós guardamos ou registramos cerca de 800 recordações por segundo, durante 75 anos sem falhar. Alguns falha de vez em quando. Eu só estou citando o que Charles Swindoll falou. Se está errado, vai lá com ele depois, escreve uma cartinha. Na verdade, irmãos, nunca esquecemos de absolutamente nada. A gente tem compartimentos assim na alma, arquivos, sabe aqueles arquivos que a gente puxa a gaveta assim? Eu, quando cheguei na igreja em Cataguases, o último pastor que antes de mim tinha ficado 18 anos na igreja. E aí tinha uma salinha com todos os documentos. Foi necessário uma sala com todos os documentos que ele... E ele era muito caprichoso, né? Fazia, como é que chama aquelas folhinhas? Tinha os fichamentos, tinha tudo bonitinho, certinho. Aí eu falei, vou abrir aqui uma gaveta para mim dar uma olhada. Aí quando eu puxei a gaveta, irmãos, o que era de poeira, aquelas fichinhas amarelas, você ia puxar uma fichinha assim, ela derretia na sua mão. Eu falei, opa, essa daqui eu não vou mexer não. E fechava. Porque a gente, às vezes, tem por hábito guardar coisas que a gente já deveria ter esquecido. Às vezes a gente tem mania de guardar coisas que a gente deveria ter relevado. E essas coisas vão apodrecendo dentro de nós, vão criando raízes e vão fazendo link com outras do nosso cotidiano atual. E às vezes a raiva que a gente impetra sobre a vida de uma pessoa tem a ver com raiva acumulada, raiva guardada de outras pessoas lá do passado. E você pode achar que não tem nada a ver, tem muita coisa a ver. A relação, por exemplo, com o pai, da mulher com o pai. Relações com o pai mal definidas, mal regulamentadas,
extrapoladas, ela vai refletir na vida daquela menina, quando se tornar adulta, com o seu marido na vida conjugal. Do homem, mesma coisa, tanto na relação com o pai, quanto na relação com a mãe. Nós somos também reflexo do ambiente que nós fomos criados. Nós somos reflexo desse ambiente, e vamos estar refletindo isso lá no futuro. Quanto à falta de perdão, mesma coisa, meus irmãos. Nós não podemos ser assim. Perdão não é um sentimento. Pastor, não estou sentindo que é o momento. Muitas pessoas não perdoam porque dizem que não estão sentindo, né? A historinha lá do não estou sentindo nada, né? Meus irmãos, nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Eu perdoo, não é porque eu estou sentindo ou não sentindo, eu perdoo porque a minha regra de fé e prática diz: perdoe. Então eu perdoo. E perdão também não é algo condicional. Não é uma condição que eu coloco: Simei, eu vou te perdoar, mas eu só te perdoo com uma condição: não aparece na minha frente nem pintado de ouro. A gente põe condições para o perdão, aí não é perdão, porque perdão não é condicional. Davi não colocou nenhuma condição, ele simplesmente diz: está perdoado, como Jesus fez com aquela mulher que foi pega em adultério. E quando Jesus disse: vai, não peques mais, não é necessariamente uma condição, uma regra, mas apenas uma orientação para que aquela cena não se repita, de dores na sua vida. Veja só, meus irmãos, a Bíblia nos ensina também que perdão não é uma coisa parcial. Sai da minha vida, eu não quero te ver mais. Não, perdão não é parcial. Perdão é algo total, que engloba a nossa vida, nossa alma, nossas relações. Mas o que é então perdão? E aí eu quero rapidamente entender com os irmãos isso. Perdão é rasgar a promissória que temos nas mãos. Ontem eu estava na casa de uma cunhada, um concunhado, e ele me contando um pouco da história dele. É um lojista, né, na cidade aqui de Fabriciano, e ele dizendo que tinha uma loja aqui em Timóteo, e que ele, quando a loja foi fracassando, e ele resolveu ver os motivos e viu que havia uma inadimplência muito grande. Na época, 2015, 2012, não lembro direito, ele disse que havia 47 mil reais de inadimplência. Tudo gente que não paga, tudo crente, trabalhava com igrejas, tudo crente, 47 mil reais de dívida, de crente que não pagava, e a loja dele estava quebrando, eles estavam passando dificuldade por conta disso, e ele ficou com uma amargura no coração, ele ficou remoendo, todos os dias ele guardava aquelas promissórias, e todo dia ele ia lá, pessoa por pessoa, entrava nas redes sociais, via o sujeito, devia, mas estava viajando, devia, mas estava de carro novo, devia, mas e ele ia remoendo aquele negócio, e um dia,
Ele resolveu pegar aquela sacolinha e resolveu pôr fogo naquilo. E ele me disse assim: parece que minha alma foi liberta. Ele disse: parece que me libertaram. Eu estava preso àquela dor. O erro do outro feriu tanto aquele homem que ele estava aprisionado naquela dor, porque a falta do perdão não é um veneno que você dá para o seu inimigo tomar, é algo que você mesmo toma. Porque a falta de perdão não necessariamente atinge o outro, mas corrói a si mesmo. Sabe o que Jesus fez? Quando Jesus estava lá na cruz, eu imagino o diabo, e é uma conjectura minha, mas eu imagino o diabo dizendo assim: para quê? Por quem? Não vale nada. Eduardo, pelo Eduardo, diante de todos os pecados. E aí eu imagino o diabão pôr a mão no bolso e tirando aquele bolo de promissória do Eduardo. Aí, ó, as dívidas dele aí, ó, os pecados. E de certa forma Jesus diz assim: quanto é? E o diabo diz assim: a vida dele. E Jesus diz assim: então eu pago com a minha, desde que você rasgue essa promissória. E ele toma aquelas promissórias da mão do diabo, rasga a promissória por promissória, e é crucificado no Calvário. Mas a tua dívida está paga, o teu pecado está perdoado. Isso é perdão, meus irmãos. E você não vai ver no dia do juízo final, mesmo que ele chegue diante do Senhor, como o acusador, dizendo: não, esse aí fez isso, fez aquilo outro. E eu imagino Jesus com a mão no bolso, que lá vai ter calça jeans. Eu imagino Jesus com a mão no bolso, balançando a cabeça, e o diabo falando: é isso, ele fez isso mesmo. E Jesus: e mais um pouco, que você não anotou. Pois ele diz assim: mas eu rasguei a promissória dele e paguei a dívida. É isso, meu irmão. Lembra das palavras de Simei? Não guarda isso no teu coração, não. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração destas coisas. O salmista diz: porque minha alma está abatida, porque se perturbas dentro de mim. Quem é que você precisa perdoar? Eu, só para ilustrar mais uma vez, quando eu era pequeno, eu gosto dessa ilustração, as coisas que acontecem com a vida da gente, né? Mas quando eu era pequeno, eu morava em Belo Horizonte, e a casa que eu morava era assim: na frente era um bar, uma mercearia, aquelas mercearias que tinha gato, feijão a granel, arroz, o pão era enrolado num papel, né, jornal às vezes, né, enfim. E a gente morava nos fundos, tinha uma porta que o dono mantinha fechada e que dava para os fundos da casa. Minha mãe colocava um móvel lá, para a gente não ver aquela porta, não ser tentado, ela colocava uma pedra ali, né. E aí minha mãe precisava de 1 litro de óleo, ela dizia assim: vai lá no Geraldão e pega 1 litro de óleo. Aí eu dava a volta, ia lá, pegava 1 litro de óleo, não sabia escrever nem ler, mas eu via sempre ele abrindo um caderno e 1 litro de óleo.
E assim ia durante o mês. Quando chegava no final do mês, meu pai nem lá ia, mas meu pai falava assim: vai lá no Geraldão e vê quanto que está devendo, quantos cruzeiros está devendo. Falei errado, não, é cruzeiro mesmo. Ah, deve lá tantos mil cruzeiros. Aí ele me dava aquele bolinho de nota, eu ia lá na frente, e aí sempre tinha uma briguinha, né? Mas não pegou isso, pegou, mas no final dava certo. Pagava o Geraldão, e o Geraldão pegava uma caneta vermelha. Não sei porquê, acho que era um destaque que ele queria dar, mas com aquela caneta vermelha, ele fazia assim, e eu ficava assim curioso para saber o que ele tinha feito. Aí ele pegava o livro, abaixava e me mostrava: vai lá e fala com o seu pai que está arriscado. Vocês não precisa aplicar não, que vocês já entenderam, né? Está arriscado, meu irmão. Aquela dívida está arriscado. É esse o perdão que você recebeu. Amém? E é esse o perdão que nós devemos. Isso aí. Está acabando. Perdoar é dar o oposto daquilo que se espera. Perdoar é dar amor quando se espera ódio. Simei voltou. A Bíblia diz que ele foi o primeiro. Quando o rei está voltando, os valentes de um lado, o outro rei voltando, ele é o primeiro a aparecer na frente do rei. Ele sabia que ele estava devendo, né, irmão? É difícil demais. Você sabe como é que é o negócio. E ele aparece na frente do rei e fala: teu servo pecou. Irmão, isso quebra o coração da gente também, né? Ele diz: teu servo pecou. Não guarda isso no seu coração, não. O que se esperava de um rei era o ódio, era a vingança, e ele libera o amor. Um escravo, tendo sido criado debaixo da influência da religião, ele tornou-se um escravo de grande valor para o seu senhor. E por causa do seu bom comportamento, o seu senhor o elevou a uma posição a mais do que todos os outros escravos. Ele se tornou o administrador daquela fazenda. Certo dia, o seu senhor lhe deu a incumbência de comprar mais de 20 escravos. E ele foi, saiu, mais um moço, e fez a compra. Dentre os 20 escravos que ele havia comprado, um foi do desagrado do seu senhor. Era um homem já velho e muito fraco. E o administrador então questionou, dizendo: olha, fiquei feliz, boa escolha, todos os escravos bem escolhidos, mas esse é velho. Ah, já saquei a questão. Esse velho é seu pai. E ele disse: não é meu pai, não. E por que você teve então interesse por ele? E ele diz: na verdade, porque ele é meu inimigo. Ele é meu inimigo. Foi ele que me vendeu para um negociante há muitos anos atrás. Mas minha Bíblia diz assim: quando o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Quando tiver sede, dá-lhe de beber. Você entendeu esse versículo?
quando o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e quando tiver sede, dá-lhe de beber. Perdão é isso, meus irmãos. Perdoar é dar liberdade quando se espera punição. Quando perdoamos, deixamos a pessoa livre das punições. Davi, pelo poder que possuía, ele podia punir Simei, mas ele resolve conceder liberdade. Sabe qual que é a conclusão que eu chego diante de tudo isso? A gente vive situações muito parecidas com a de Davi, certamente que vivenciando contextos modernos, mas a gente vive essas situações. Os Simeis que nos aparecem, os Simeis que atiram pedras, poeira, os Simeis que são injustos. Às vezes você, como Davi, tem até muitos motivos, mas o grande desafio de hoje é ser suficientemente grande para perdoar e curar a nossa alma. Mas talvez você que está aqui, e a gente nessa mensagem teve um foco grande no Davi, mas outros personagens também aparecem. E talvez você não seja o Davi da história. Talvez você é aí é mais doído. Talvez você seja o Davi. Talvez você foi magoado, foi ferido, você tem razão. E o meu desafio para você é fazer o que Davi fez. Perdoa, perdoa, irmão, perdoa. Mas talvez você seja o Simei da história, e agora é o tempo de você então procurar o Davi, aquele que foi ofendido. Se você é o ofensor, é o momento de você procurar e dizer assim: teu servo pecou, teu amigo, teu filho, teu pai, tua mãe pecou, teu irmão pecou, teu sobrinho, teu tio, não sei qual a sua situação, teu funcionário, teu patrão, eu não sei, mas é tempo de você dizer: errei, e eu te peço, não guarda isso no teu coração. Talvez você seja um Absai, talvez você está com o gosto de sangue na boca, os olhos vermelhos de sangue, buscando vingança e justiça pessoal. E isso te fere cada vez mais, isso te machuca cada vez mais. É tempo de perdoar. É tempo de ser grande e tempo de perdoar. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você, meu querido, a alma é uma das 4 partes definidas pela OMS que requer cuidado, um cuidado especial com a nossa espiritualidade, com a nossa alma, para a gente não se tornar aquilo que a gente mais detesta nessa vida, as injustiças, para a gente não se tornar um Simei. Feche os seus olhos agora, vamos orar nesse momento. O nosso tema, um servo por amor a Jesus. Um servo. Servo é mordomo,
é mordomo da alma. Quem vai ditar as normas agora sou eu. Não são os meus temperamentos. Quem vai ditar as normas agora sou eu, não são os meus temperamentos. Ah, pastor, eu vejo o fulano, eu vejo a fulana de tal, minha mão transpira, dá taquicardia, eu perco a palidez, me encho de ódio. Você vai ser liberto de tudo isso hoje, no nome de Jesus. Esse demônio que por vezes assola, fica aí do lado, tentando te convencer que a vingança é o melhor caminho. Não, meu querido, a grandeza é o melhor caminho. O melhor caminho é o perdão. O melhor caminho é reconhecer os erros, é reconhecer os tropeços. O melhor caminho é não guardar no coração. O melhor caminho é rasgar a promissória. O melhor caminho, meu querido, é você ser profundo naquilo que você faz. E não há nada mais profundo para a alma humana do que a libertação dos cativos e dos cativeiros que você vive. No nome de Jesus. Vamos orar? Bendito, eterno, grandioso, Senhor da glória, ó Deus, quantos cativos, Senhor, quantas pessoas amaldiçoadas, feridas, ó Pai, quantas promissórias carregamos, ó Deus, quantas falhas, mas não há nada melhor do que sermos livres e libertos. E isso, Deus, é só pelo Teu Espírito, que veio libertar cativos, que veio quebrar os grilhões, que veio dar liberdade aos oprimidos. Ó Deus, pelo sangue de Jesus, aquele que risca, que apaga, que aniquila, Deus, toda a dívida, que esse sangue, Deus, seja derramado sobre as nossas vidas, mas que possamos também, Deus, oferecer desse perdão, dessa misericórdia e dessa compaixão aos nossos irmãos, no nome de Jesus, amém.